Vamos conversar hoje um pouco sobre constelação de casais. Muitas vezes as pessoas me procuram, o casal me procura para constelar uma questão que eles não estão felizes. Mas, muitas das vezes, na verdade, não é os dois que não estão felizes com aquela questão. Então, na entrevista, a gente procura perceber bem quem está mais insatisfeito para ter levado ou o parceiro ou a parceira para a constelação. E na entrevista e nas perguntas que a gente vai fazendo, a gente descobre que às vezes a mulher está mais aborrecida com o marido e vice-versa, o marido com a mulher. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma cliente que ela está muito bem financeiramente, ela exerce um cargo de liderança numa multinacional, onde ela trabalha no comercial e ela lidera uma equipe e ela tem um salário altíssimo. E o marido, ele sempre consegue trabalho com valor inferior e muitas vezes ele está desempregado e ele fica em casa cuidando das crianças, fazendo a parte das crianças. E ela chegou na constelação dizendo que eles não estavam satisfeitos porque o marido dela não conseguia se colocar no mercado. Então, que eles estavam lá para ver o que acontecia que o marido não conseguia se colocar no mercado de trabalho, porque ela acabava se sentindo muito sobrecarregada. Que muitas vezes ela convidava ele também para colocar ele dentro da empresa onde ela trabalhava, e ele não fazia nenhum movimento de realmente aceitar a proposta de trabalho dela. Então, o que a gente percebe nas conversas que a gente vai tendo? Que, na verdade, eu perguntei para ele, você está insatisfeito, né? E ele disse, não estou. E também não quero trabalhar na empresa dela, eu tenho outros projetos. Mas, como ela me convidou, e ela disse que isso iria nos ajudar, prestem bem atenção, ao marido, eu topei, né? Eu amo ela, amo minhas filhas e eu estou aqui para ver o que pode melhorar a nossa relação. Então, dentro da condução da constelação, nós olhamos para a dificuldade do casal e a constelação de casal foi toda para ela, porque na verdade a chateação era dela e não dele. E é muito interessante quando as mulheres estão muito bem sucedidas e elas querem fazer com que os maridos trabalhem com ela. Isso não vai dar certo, porque por uma questão de hierarquia, elas vão ficar maiores. E dentro dos relacionamentos tem que ver troca, tem que ver, sabe, um nivelamento. Não que as pessoas têm que ser exatamente iguais, mas tem que haver troca. E o homem precisa se sentir digno, ele precisa se sentir, sabe, que ele tem o valor dele, que ele tem a capacidade dele. Ele ir muitas vezes trabalhar com a mulher, e se a mulher está muito bem colocada na empresa, ou a empresa é dela, ele fica se sentindo mais humilhado, tá? E isso é uma coisa da natureza masculina, porque a natureza masculina, ela é de prover, ela é, sabe, de proteger a prole, ela é de abrir o caminho. E quando existem esses casamentos onde a mulher está mais atuante, onde o seu lado masculino está mais forte, a mulher começa a se sentir sobrecarregada e vazia. E muitas vezes as constelações de casais vêm para constelar comigo, mas na verdade a questão é muito mais individual. Por que ela está sobrecarregada? Por que ela assumiu esse papel de liderança na casa? Por que ela escolheu um parceiro que ele é mais feminino, que ele é mais tranquilo, que ele não é acelerado? Porque foi muito claro na entrevista que o marido estava bem, ele estava feliz, ele não estava acomodado, ele não estava, aquele termo, né, mamando nas costas dela. Ele tinha outros projetos e outras idealizações que uma hora dava certo e não deram. E claro, ele também precisa constelar para ver por que o movimento da vida dele na parte profissional sempre está interrompida. E isso, às vezes, questões pessoais nossas, do que a gente traz dentro da nossa família de origem, acaba influenciando na família que a gente forma depois que a gente sai da casa do papai e da mamãe. E isso vai se refletir na relação do casal, mas não necessariamente
que isso seja o problema do casal. Isso vira um problema porque cada um está numa estação. Então o interessante, e eu sugeri para eles, depois da constelação deles, que apareceu outras questões deles, e isso foi bem bacana que ajudou, mas marcamos depois que eu sugeri, eles ficaram bem interessados de fazer a constelação dele para a questão do porquê é que ele tem um movimento que vai e interrompe, e ele não tem força para se manter naquilo que ele gosta de fazer, e sugeri para ela constelar, para ela olhar para isso, do porquê que ela se sobrecarregava tanto, do porquê que ela tinha necessidade de cuidar, de controlar, de gerenciar tudo na família. E claro, há um desnível no relacionamento. Alguém vai ficar mais pesado e alguém vai ficar vazio. E assim começam as grandes brigas, as grandes carências, as grandes insatisfações dentro dos relacionamentos dos casais. Pense com carinho. Se isso te tocou, vem conversar comigo. A nossa entrevista, eu sempre friso, é gratuita e não tem compromisso nenhum. Um beijão e fiquem com Deus. Junte-se ao nosso canal, inscreva-se. Eu, Maria Tereza Araújo, estou te aguardando para que possamos juntos contribuir para um mundo mais fraterno e mais cheio de amor.